Bebê. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma noite de lives aqui, vamos esperar a pessoa entrar. Como vocês estão? Vocês entenderam aí? Mudei o dia, hein? Hoje é quarta, a ideia é fazer as quartas. Quinta estava meio complicado pra mim. Ei, Leilane, boa noite. Ei, meninas, boa noite, vamos chegando. Ana, Joana, ei, querida. Isso é pra você, hein, Joana, especial. Noeli. Ah, oi, ela em nossa fono chegou. Ah, gente, deixa eu botar o título da live aqui, né? Ei, Oi, tô só fixando aqui o comentário. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. ah, Pra gente botar de título. Fixar comentário. Muito bem. E aí, Ellen? tá boa? Tudo jóia por aí? Achei alguém que tem um sorriso maior que o meu. Mais dente, né? Olha, maravilhoso. Um monte de dente na boca. Bom demais. É, Pessoal, bem-vindos aí, né? Chegando mais gente. Mais uma noite de live. Eu andei espaçando as lives, porque toda quarta tava puxado pra caramba. ai, é muita coisa, né? É muita demanda que a gente tem, né? Durante a semana, é complicado mesmo. Tava ficando complicado. E a gente se prepara, estuda, né? Então fica meio puxado demais, né? É. Tentando ter um pouco de vida agora com a zoneira do Odilon, voltei a fazer atividade física, tô bem feliz. Ai, que bom. Voltou a viver, né? Tentando, bom demais. Pessoal, então, acho que a gente já pode ir começando, né? Isso mesmo, manda os coraçõezinhos aí pra nossa live fazer bastante sucesso, subir aí. Isso. Dá uma Manda pro pessoal que bombada. vocês acham que pode ajudar, manda aqui o aviãozinho para suas amigas, seus amigos. Também vão querer saber sobre atraso de fala na criança. Isso. Então, como eu até coloquei na chamada do post, né? Eu fiz uma outra live anterior com a neurologista aqui de BH, muito, né, querida e muito famosa, a doutora Leubiana. Para quem perdeu, tá salvo no meu IGTV, sobre atraso de fala, que a gente falou sobre linguagem, fala, quando que é atraso, né? Quando se preocupar, como se desenvolve, qual a diferença de fala para linguagem. A gente falou um pouquinho sobre estimulação, como estimular e tudo. Mas, assim, com a demanda crescente, né, vários casos de atraso de fala, a gente tem sentido falta de falar um pouco mais com detalhes das estratégias mesmo. Então, a gente já tinha feito contato antes, eu e a Ela, e falei, gente, a melhor pessoa é a pessoa que faz a reabilitação, né? Não tem pessoa melhor para falar como estimular a fala do que o fono. Então, a Ellen apareceu que meio por acaso na minha vida, foi um achado ótimo. Idem. Idem. Né? Ai, ai. E aí, então, ela está hoje com a gente aqui. Se apresenta primeiro, querida, para o pessoal. Ah, então, eu sou Ellen, né? Como a Beatriz já falou, eu atuo há 16 anos na Fono, desde que eu formei. Não façam as contas, né? Tá da minha idade, por favor. Então, eu sempre atuei na área de linguagem infantil, linguagem escrita, e de uns anos para cá eu tenho focado mais a minha atuação ainda, né, assim, nessas áreas. Eu tenho mestrado em linguística, doutorado em neurociências e sou especialista em MO, em motricidade orofacial, né? Já tem alguns meses, né, Beatriz, que a gente está se namorando uma live, tentando fechar a agenda. Fico muito feliz de estar aqui com você, né? Uma profissional assim, que eu tenho admirado muito vendo as publicações no Insta.
E é isso, vai ser um prazer conversar aí um pouquinho com vocês. Se por acaso alguém tiver perguntas, né, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Pode ir mandando aí no chat as perguntinhas para nós. Maravilhosa. Vocês viram, né, gente? Que currículo, né? Dá licença. Ai, ai, até parece. Olha, para quem não me conhece, então vou me apresentar também. Chegaram algumas pessoas novas. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Aí tem que falar o tempo de formada? Eu estou com quase 15 anos de formada, Que né? isso? Também não faço as contas. Eu também sou intensivista pediátrica, eu trabalhava em CTI infantil, mas eu larguei tudo para me dedicar ao consultório. Já tem um tempinho, um mês e meio que terminei meu vínculo com o CTI, que é um trabalho que eu gosto muito, mas o consultório está sendo uma demanda grande e maravilhosa na minha vida, então estou aqui entregue de corpo e alma para vocês. Desde o ano passado fazendo essas lives, sempre com convidados assim deste nível, gabarito, para poder, né, ajudar os pais, as mães, os cuidadores, quem, né, mais tiver interesse, até profissional, tem muito profissional que segue, outros pediatras, outros médicos, acho super legal. Para poder, né, trazer informação de qualidade, informação embasada, informação confiável. Porque nós estamos num tempo de sombrio de fake news e de notícias que a gente nunca sabe se dá para confiar. Acho que com essa questão aí do Covid, está todo mundo aprendendo que não é qualquer coisa que se você lê que dá para confiar, não é qualquer publicação que é boa. Então, estamos aqui tentando trazer para vocês conteúdo de qualidade, né? Então, em cima dessa demanda aí, a Ellen veio falar com a gente um pouquinho sobre atraso de fala e com mecanismos, né, para estimular. Então, Ellen, fala um pouquinho sobre essa questão de como que a quarentena impactou, porque eu acho que foi o mais crítico, né? Eu tenho visto um atraso de fala mais recorrente ultimamente, mas nessa pandemia do ano passado para cá foi uma coisa assim absurda, assim. Qual que é a sua impressão nesse sentido? Não, exatamente, porque a socialização, ela é fundamental para o desenvolvimento de fala, né? A gente já nasce com a estrutura biológica para a gente aprender a falar. Mas a gente precisa estar inserido num ambiente onde as pessoas conversam com a gente, onde as pessoas estão falando. E quando isso fica muito limitado a um grupo específico de dentro de casa, a gente restringe, né, as possibilidades de aprendizagem da criança. Então, sim, a pandemia ela trouxe esse impacto, né, para todas as crianças. Então, tanto as crianças que têm algum transtorno, que agora, né, estão sendo identificados, quanto para as crianças, né, que a gente chama assim de típicas, que foram realmente prejudicadas com a pandemia. O que eu tenho visto, Beatriz, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, se você tem visto também isso, que as crianças que chegam para mim com atraso de linguagem e que têm algum transtorno, sempre tem mais alguma coisa além da fala. Né? Então, é importante os pais estarem atentos a isso. Se a criança ela tem mais alguma coisa ali que chama atenção, que a diferencia de outras crianças, pode não ser só uma questão de pandemia. É claro que a pandemia também não impactou só na fala, né? Outras habilidades das crianças também foram impactadas. Mas o que eu tenho visto é isso, que quando chega com mais alguma coisinha, quando a gente vai ver, se trata assim, de algum transtorno. Isso tem sido a minha experiência, né? Não quer dizer que é uma regra, mas é importante os pais estarem atentos, né? Assim, quais habilidades da criança estão diferentes, né? Que ou chamam a atenção. Não, com certeza. Eu acho que a demanda das crianças, das famílias, é bem essa, né, nesse sentido, muitas vezes tem dúvidas, tem inseguranças, se está relacionado com autismo, outros tipos de alteração neurológica e tudo, mas é o que você falou, está bem explicado mesmo, né? Se a criança, normalmente, ela é uma criança atípica, uma criança que vai ter algum transtorno do desenvolvimento, ela vai manifestar outras coisas. Claro que às vezes a fala é a pontinha do iceberg, né? É o que primeiro chama a atenção daquela família. Então, muito importante, sim, observar como aquela criança interage, como ela responde aos estímulos, e acho que isso ficou bem explicadinho na outra live também. Então, assim, eu vou até falar, assim, para quem perdeu no IGTV, tá muito rica, muito boa. E sim, as crianças típicas têm tido mais atraso de fala isolado.
né? Só a fala, sem outros transtornos. E uma coisa importante que a gente também chegou a falar na outra live, que eu acho que vale a pena ressaltar, né? É essa diferença de fala com linguagem. Então, às vezes, a criança tem um atraso de fala, porque ela está tendo pouco estímulo, pouca socialização. Às vezes, os pais também estão super sobrecarregados, né? Estão fazendo o homeschooling, o home office e tudo, né, ao mesmo tempo. E às vezes acabam não conseguindo estimular, conversar com aquela criança, ou está muito restrita. Mas a linguagem está preservada. A criança consegue se comunicar, ela entende o que a gente pede, ela consegue pedir coisas para a gente mesmo sem falar, né? Ela consegue responder e se expressar e responder as nossas demandas. Então, quando não tem atraso de linguagem, né, a parte não verbal está boa, preservada, isso normalmente é um bom sinal, né? Então, às vezes, quando as famílias já chegam muito ansiosas com essa questão, eu sempre tranquilizo, não, ela entende, ou ele entende, ele consegue se comunicar de forma não verbal. Então, é uma questão de estímulo, bora estimular. Isso, exatamente. Agora, quando já chega com a linguagem mais prejudicada, aí a gente preocupa muito mais, né? A criança tem uma dificuldade de se expressar, mesmo de maneira não verbal, de contactuar com o outro, isso que preocupa, né? Isso, quando é só o atraso de fala, assim, por uma questão do ambiente, né? Porque a gente tem vários motivos que levam ao atraso de fala. O ambiente é um deles. Então, a criança ela pode ter só um ambiente que não está favorável, quanto ela pode ter, no caso da pandemia, além do ambiente, alguma questão, né, intrínseca, própria da criança, né? Alguma dificuldade mesmo. E o que eu vejo é assim, a criança, é isso mesmo que você falou, a criança, quando é só a fala que está prejudicada, ela usa gestos, né? Então, eu lembro de uma criança que eu atendi, que ele era muito pequenininho, ele tinha 2 aninhos, e ele tinha um atraso, mas era um menino assim, ele comunicava tudo com gesto, ele fazia o gesto daquilo que ele queria e tal, ele se comunicava muito bem, né? Então, tem essa questão mesmo, importante você comentar. Muito bem. Então, assim, como é nosso intuito aqui dar estratégias e mecanismos para os pais, né? Acho que a gente pode começar falando e a gente está aberto às perguntas, pessoal. Mandem suas dúvidas aí, o que vocês estão querendo saber, né? Tudo que vocês quiserem, para a gente respondendo também, porque o nosso intuito é fazer uma live bem participativa aí. A gente teve algumas dúvidas nas caixinhas, mas o que vocês quiserem pode mandar também. Então, assim, quando o bebezinho nasce, né? Muita gente fala assim, é só um bebê, não precisa conversar com ele, né? E o que você tem para falar aí dessa parte? Já tem algum mecanismo aí para estimular a fala desde o bebê? Isso mesmo, isso é super importante. Quando o bebezinho ele começa a fazer aquelas vocalizações, né, aqueles gritinhos e tal, ele ainda não tem uma intenção de se comunicar. Ele está simplesmente usando, explorando esses órgãos. A partir do momento que o adulto começa a dar um significado para aquilo, começa a dar um sentido para aquilo, então a criança ela começa a entender que quando ela faz aquele som, causa uma resposta no adulto. Então, assim, uma criança ali, depois dos 3, 4 meses de idade, né, ela já pode ter, assim, alguma mudança no choro, o choro já muda, né, já comunica coisas diferentes. E depois que ele começa a usar intencionalmente. Então, quando o bebê, ele já é um bebê assim, mais ativo, que ele já está sentando, que ele já está assim, mexendo nas coisas, ele ainda não tem a intenção comunicativa. Então, vamos supor que às vezes ele está tentando pegar um objeto. Ele está esticando o braço para pegar. O adulto viu que ele está tentando pegar, mas ele não está esticando o braço para pedir o adulto. Ele está tentando pegar. A partir do momento que o adulto observa e fala, você quer? Pega o objeto e dá, a criança começa a entender, né, que aquilo que ela faz pode ter uma repercussão no ambiente. Então, é importante aquelas brincadeirinhas de brum, né? Que a criança fica imitando, a gente trabalha os órgãos da fala. Deve, né, assim, sempre conversar, interagir com a criança, né? Mesmo que ela não esteja entendendo tudo que você está falando, mas ela começa a ter essa percepção, né, de que aquilo que ela faz interfere no comportamento do outro. Isso é muito legal. Eu vi que a Ellen me mostrou as orientações que ela passa no consultório para os pais e tudo, eu achei muito legal, assim, vai muito de encontro com o que eu falo também. A criança, gente, ela aprende por imitação. Tudo, né? Andar, falar, comer, tudo.
E a fala também. Então, mesmo sem ter intenção ainda comunicativa, ela vai tentar repetir os sons que a gente está fazendo. Então, se a gente cuida do bebê, às vezes, muito caladinho, principalmente aquela mãe que às vezes está sozinha com o neném, ou o pai que às vezes está sozinho com o neném, troca a fralda, faz as coisas assim, no meio no automático e tal. Quando vê, passou o dia em silêncio em casa. Como que o neném vai entender como é que faz os sons? Exatamente. Como que o neném vai querer imitar o quê? Vai querer imitar o silêncio. Então, é muito importante, mesmo que eu fale, mas é neném, eu vou conversar. Eu falei, gente, não precisa entender o que você está falando, ele precisa ver você emitindo sons. Isso, exatamente, exatamente. E isso daí que você falou, né, da questão do dia a dia. Eu sempre oriento isso, porque são oportunidades, assim, sensacionais, né? Eu falo com as famílias isso. Você dá o banho na criança, olha o tanto de coisa que ela poderia estar aprendendo ali. Então, a água, abrir, fechar o chuveiro, água, partes do corpo, ao pé, lava o pé, né? Almoço. Então, isso daí é mesmo, eu sempre oriento isso, aproveitar situações do dia a dia, porque às vezes as famílias falam assim, não tem tempo para brincar e tal, mas a criança está de banho tomado, ela está alimentada, né? Pôs a criança para dormir, então na hora de dormir, às vezes contar uma historinha para a criança, né? Pro bebê. É muito interessante isso também. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu Insta que eu ensino assim um pouco como contar a história para criança, como aproveitar o momento da história, né? Porque Maravilhoso. às vezes os pais têm essa dificuldade, né? Pegar a história, não é só você sair lendo, tem vários recursos, estratégias que podem ser usadas na hora da leitura para favorecer o desenvolvimento da criança, isso de acordo com a faixa etária dela, né? Porque tem essa diferença. Mas isso é realmente muito legal, depois a gente disponibiliza aqui nos stories, então, esse vídeo. Você me ajuda a achar ele lá, pra gente colocar. É super importante, né? Você tá lá contando uma história. Às vezes, né, você faz uma entonação diferente, faz um som diferente, faz uma onomatopeia, né? Que é o som do animal, o som do barulho acontecendo, o som da chuva. Enfim, eu acho maravilhoso, assim, usar o livrinho de recurso lúdico, isso é bem legal. Essa questão do livro, gente, tem até uma campanha da Sociedade de Pediatria que chama Receite um Livro. Para os pediatras falarem mais sobre leitura e tal, porque às vezes eu vou esperar o menino ler para comprar um livro. Não, gente. Livro, assim, tem vários clubes de assinatura, inclusive, que você pode fazer desde recém-nascido, ou entre grupos de amigos que têm filhos de idade semelhante, dá para fazer, para você não, né, também não precisa gastar tanto com isso, porque a gente sabe que às vezes é proibitivo, né, o custo do acesso aos livrinhos, tanto para adulto, né, quanto para criança, nesse país ainda. Então, vamos tentar estratégias para a gente conseguir ter mais recursos à mão, mas o livrinho desde sempre, desde o comecinho, mostrar as figuras, fazer esses barulhinhos. Então, o livro está associado, inclusive, à melhora do tempo de sono. Olha só, isso é muito interessante. A criança deve acalmar, né, relaxar na leitura do livro. Então, tem estudos. A Dani trouxe isso para mim. A Dani Gonçalves, eu fiz uma live sobre sono. Ela é uma médica que estuda sono. Ela falou assim, tem estudos já que comprovam. Quando a gente tem esse hábito de ler para criança, ler antes de dormir e tal, melhora o tempo e a qualidade de sono. Olha que loucura, gente. É tanta coisa. Interfere na fala, interfere no sono. E aumenta a conexão, às vezes, entre o pai e o filho e a mãe e o filho, né? Às vezes é um pouquinho de tempo que você tem com a sua criança. Você chegou tarde, chegou já na hora dela dormir. Poxa, vamos sentar aqui e ler um livrinho. Esse tempo de qualidade, essa conexão, gente, não tem preço. Isso muda a história de uma família. Não, isso faz muito sentido. Porque uma coisa que eu falo nesse vídeo do livrinho é que é uma oportunidade dos pais, assim, conhecerem os filhos um pouco, né? Então, e você, meu filho, o que você ia fazer nessa hora, né? Como que você ia resolver essa situação? O que você acha se eu fizesse isso, né? É bem interessante. Eu até trouxe aqui alguns materiais falando em livro. Esse livrinho aqui, ele é para os menorzinhos, né? Então, por que eu gosto dele? Esses livros interativos, que tem sempre alguma coisa para fazer, igual esse daqui abre, né? Eu gosto deles porque dá para a gente estimular a criança a aprender verbo, o pequenininho verbo. Então, abriu, fechou, cadê, achou, né? Aonde que tá? Eu amo esses livrinhos aqui, dá para trabalhar muita coisa. Ó. Como que o porco faz, né? A cor do porco, o que que o bicho está fazendo. Tem um outro aqui também. Esse daqui é mais ou menos assim na mesma proposta, né? Então, esse daqui tem que achar onde que está. Então, cadê? Esse daqui eu gosto de usar também para frase, não só palavra. Então,
tem que procurar borboleta. Tem que procurar borboleta. Aí eu falo para a criança, pequenininha, né? Que ainda está começando a construção de frases. Cadê borboleta? Achou foca. Aí fecha. Cadê borboleta, né? Até achar, achou a borboleta. Tem esse outro aqui, também é bem legal, eles interessam muito, né? Esse aqui, para os que estão com uma palavrinha ainda, aí é subir, descer, pato, bola, né? Cadê, achou. E nesse daqui também dá para estimular duas palavrinhas. Então, subiu o urso. Subiu o urso, desceu o urso. Enfim, dá muita coisa, né? Agora, uma coisa interessante. Eu vou ficar falando muito, não, que tem lá no meu vídeo sobre isso. Vamos falar de. Não, maravilhoso. Falar de livro é super importante, assim, é das coisas mais importantes. Porque às vezes as pessoas falam assim, não tem. Vou fazer o quê? Qual é a criatividade aqui para usar, para fazer alguma coisa, para entreter a criança e tal? Vai acabar pondo na tela, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que tela é um tópico aqui fundamental. E assim, gente, livrinho é uma das coisas mais legais que tem, porque a gente pode brincar de ler para o menino pode ele mesmo explorar. Tem, para os menorzinhos, tem uns livrinhos sensoriais, que é de encostar, e aí tem, sei lá, a vaca é peludinho, e aí, sabe, você palpa, sei lá, a tromba do elefante é para fora, né? E aí você consegue, o carneirinho aí é um bichinho de algodão, assim, então, como chamar a atenção do menino e até de formas outras sensoriais, né? Não só a leitura, mas usando o tato, a visão junto, então, acaba entretendo também a criança, sendo uma opção de tempo com a criança, de distração sem ser a tela, de o que fazer antes de dormir sem ser a tela, né? Então, eu acho que o livro aí é uma das coisas importantes para falar aqui nessa live. Eu acho. Dá para explorar de várias formas com criança de todas as idades, né? Então, desde o bebezinho, igual tem uma sobrinha de 6 meses, a minha cunhada já pega o livrinho, ela já conta a historinha, como é que faz o bicho, né? Até a criança que está sendo alfabetizada, começando a alfabetização também. É um ótimo estímulo para desenvolver a linguagem. Maravilhoso. Estou só anotando as dúvidas aqui para não sumir Tá. Tá, jóia. Fica para não sumir aqui, senão vai subindo aqui e suja tudo. Gente, uma coisa que eu li também, estudando sobre isso, assim, às vezes vai aparecendo umas coisas tão óbvias e a gente fala assim, como que eu nunca pensei nisso? Às vezes a gente fica assim, muito no... fala isso, fala aquilo, insistindo para a criança, dando ordens para a criança, falar... falando palavras que a criança nem vai ser úteis para a criança, ensinando coisas que não vão ser úteis. Então, assim, como escolher o que nós vamos ensinar para a criança pequenininha que está aprendendo a falar? Porque tem que ser coisa mais útil, né? Como é que funciona isso? Principalmente assim, começar pelas palavras do dia a dia da criança, né? Assim, da rotina dela. Então, você vai ensinar os animais, começando pelos animais, assim, mais próximos, de casa, né? De casa, né? A criança não precisa começar falando elefante, né? Então, assim, os animais domésticos, isso é interessante. A gente sempre pensa assim, estimular a criança um nível a mais. Então, por exemplo, se a criança ela já fala uma palavrinha, a gente pode incentivar com uma e incentivar com 2. Se a criança já fala 2, a gente pode incentivar com 3 palavras, né? E aí, então, se a criança fala palavras com 2 sílabas só, incentivar palavras com 3 também. Então, a gente pode ir pensando assim, fazer essa gradação, né? Da estimulação. Eu gosto de falar para todo mundo de um exemplo que eu encontrei com uma amiga minha no clube há uns anos atrás. E o filho dela estava com 2 anos de idade. E a gente lá no clube e tal, eu não sei se é porque ela viu que sabe que eu sou fone, ela quis, né, assim, pagar de que estava abafando. Mas a menina, gente, com 2 anos de idade, ela pegou a garrafa d'água e tá assim com o menino. Você quer hidratar? Fulano, você quer hidratar? Coitado do neném. Ele tem 2 anos de idade, né? Tem 2 anos de idade. O neném de 2 anos, você vai perguntar, quer água? É assim, pronto, né? É simples a idade dele. Então, a gente não precisa ficar nem... inventando, né? Coisa mirabolante demais. Não precisa, né? No momento certo ele vai aprender
a palavra hidratar. Mas também não ficar também infantilizando a criança. Então, tratar a criança como neném, isso também é ruim. Então, a gente não deve nem sobrecarregar a criança de estimulação, que ela ainda não está pronta, não é a hora, e nem ficar tanto assim naqueles diminutivos, infantilizando muito a criança. É outra coisa que as famílias fazem muito. É suprir a criança de desejos sem que ela tenha tido a iniciativa de pedir, de demonstrar os desejos. Então, assim, a fala tem várias funções. A linguagem tem várias funções. Mas a gente vai adquirindo essas funções à medida que a gente vai desenvolvendo. Então, as primeiras funções da linguagem são funções básicas. A criança, ela quer atender um desejo de um objeto, ou de um alimento, ou da atenção do adulto, ou protestar contra alguma coisa que ela não está gostando. Então, são funções bem básicas. Uhum. E se a gente supre a criança daquilo que ela quer, daquilo que ela está com desejo, para que ela vai falar se naquele momento a linguagem em função dela é essa? Né? Então, se a criança, você sabe o que eu faço muito no consultório? E eu oriento os pais. Saquinho de brinquedo assim, ó, lá no consultório. Quando a criança pede, eu entrego desse jeito, no ziplock, fechado. Você quer? Toma. Né? Por quê? Ela dificilmente, a criança pequenininha, não vai conseguir abrir. Então, ela vai ter que procurar alguém para pedir para abrir, né? Então, é uma forma da criança buscar uma interação, uma troca com o adulto e ter que se comunicar. Ela tem que expressar o que ela quer, né? Então, nessa hora, eu não pego o saquinho e vou lá e abro para ela. O que você quer? Aí, ela às vezes põe a mão, mexe e tal. Abrir? Abrir. Abre, Ellen. Aí põe a mãozinha dela em cima, me ensinando. Abrir. Ah, é para abrir. Nós vamos abrir, então. Tenta falar. Às vezes ela não vai falar, né? Mas a gente estimulou ali, ensinou, mostrou para ela, né, que ela precisa tentar falar, né, ou procurar alguém para ter uma necessidade atendida. Isso é muito importante das famílias fazerem no dia a dia, tá? Não facilitar muito a vida da criança. Não, disso aí que você falou, maravilhoso. Porque às vezes, assim, a gente vê muito hoje, né? Quase todo mundo tem filho único, e aí acaba tem avó, e aí todo mundo facilita demais a vida, e o menino já tem tudo na mão ali, ele vai pedir o quê, gente? Pra que ele vai pedir? Já tá boa a vida dele? Então, assim, deixa a pessoa se virar. Ele não fala ainda, tudo bem, mas deixa ele tentar te mostrar o que ele quer. Nossa, é tão importante. E outra coisa que você fez aí, acho que eu tô rindo porque eu oriento igualzinho, assim. Primeiro, duas coisas, na verdade. Primeiro, dar o padrão correto, né? Então, às vezes o menino falou assim, sei lá, abi, né? Que eles dificilmente falam o R é um dos últimos fonemas que vai ser adquirido e tal, mas assim, sempre fornecer o padrão correto sem corrigir, porque às vezes a gente vai corrigir o menino e cria neles nossa, eu tô fazendo errado, então nem vou tentar mais. Então, não, meu filho, é abrir. Aí o menino fica tenso, né? Então, assim, essa correção pode gerar um estresse, até um trauma, vamos dizer assim, né? Naquela criança que vai prejudicar, assim, ele vai parar de tentar explorar. Nossa, eu não sei fazer não, então eu vou parar. Isso. Então, é muito importante você fornecer o padrão correto, mas sem fazer essa correção tão radical, né? Digamos assim. Ah, você quer que abre, então nós vamos abrir, tá vendo? Abre. E eu tava falando que eu tava rindo, que eu me reconhecia, porque eu imito muito isso no consultório. Eu falei, gente, vocês já foram no McDonald's que a pessoa repete 50 vezes o seu pedido, que é pra não ficar errado? Você diz, a senhora quer um McChicken sem cebola, tudo bem. Ah, não, tá bom. Então, senhora, é um McChicken sem cebola, correto? Correto. Aí na hora que ele vai te entregar, senhora, é um McChicken sem cebola, então a pessoa repete 50 vezes o que você pediu. E é isso que a gente faz, né? O menino não fala água ainda, como é que eu vou cobrar que ele fale água? Não tem problema, mas você vai repetir 50 vezes água na cabeça dele. Uma hora ele vai falar. Meu filho, você quer água? Mamãe vai pegar água pra você, tá bom? Pera aí que já vem sua água. Olha aqui sua aguinha. Água no copo, né? Água. Isso. Aí você fala, aí vai tornando-se um padrão conhecido, né? A criança vai ouvindo, e tudo é por repetição e tudo por espelhamento, né? Então a criança vai adquirindo aquele fonema, aquele som. Então, essa questão de repetir, eu fiquei rindo porque eu faço igualzinho. Falei, então, repetir 1000 vezes o que a pessoa está querendo, se a pessoa não fala ainda, né? E quando fala e fala errado, você repete, só que dando
o padrão correto para aquela criança, para que ela entenda qual que é o padrão correto. Mas isso já é uma correção, só que é uma correção sutil, é uma correção inteligente, para que a criança não se sinta tolhida ali na exploração que ela está fazendo, né? Uhum. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que a gente orienta. Outra A Karen respondeu assim, eu falei tanto que aqui agora ela só quer falar água. Às vezes acontece isso, né? Ô, Beatriz, eu acho interessante a gente falar um pouco das telas, né? Porque as telas, elas prejudicam muito a fala da criança. E hoje a gente tem muito recurso legal, assim, educativo, né? No Netflix, YouTube, por aí afora. E muitas vezes as famílias acham que por ser educativo, aquilo está sendo importante para o desenvolvimento de linguagem da criança. Então, eu ponho na tela, mas eu ponho que está ensinando palavrinhas, está ensinando isso, está ensinando aquilo. Uma coisa importante dos pais sempre terem em mente, a comunicação, ela depende de uma outra pessoa. A comunicação, ela existe para essa troca. Quando a gente coloca uma criança em frente à tela, seja para fazer um joguinho, seja para assistir, né, algum filme educativo, alguma coisa assim, não tem essa troca. A criança, ela só recebe, ela não tem a oportunidade de falar, de se colocar. E isso é fundamental, essa troca na comunicação, ela é importantíssima para o desenvolvimento da linguagem. Então, não resolve, não é isso que vai fazer, né, a criança desenvolver a fala. O que vai fazer desenvolver a fala é a troca, é a interação com o outro, é o tempo com a criança. Tá bom? Então, se reduzir. E além disso, né, as telas têm outros prejuízos, né, Beatriz? Você deve saber falar melhor do que eu aí, né? Vou falar aqui um pouquinho. Essa questão da tela é tão, assim, dramática que eu falo em todas as consultas, quando eu vou falar a parte de estimulação, e não colocar na tela. Aí no outro mês, e não colocar na tela. Aí no outro mês, e não colocar na tela. Não é porque a gente é chato e a gente não tá na sua casa e sabe que você tá fazendo 50 coisas e a tela tá te ajudando ali sei lá, fazer o almoço ou deixar o menino mais quieto para você resolver algum problema ou entrar na sua reunião ali do home office. A gente sabe que tá apertado, que tá difícil, mas a questão é, eu tô ali para te ensinar como fazer não atrasar a fala do menino, como fazer para estimular, e você quer saber o que é que fazer. Então, não colocar na tela. E os que já estão atrasados, tirar o que tem, ou reduzir o máximo possível de tela. E, nossa, isso eu já falei aqui com tantas pessoas, assim, na live de oftalmo, na live com a neuro, na live de sono, porque é muito prejuízo diferente. E, assim, o primeiro deles e o mais marcante, eu acredito que seja essa questão da fala, e isso está muito bem embasado, né? Tem muitos estudos hoje. Tem até um que eu postei hoje nos stories falando, gente, atrasa o tempo de tela, o tempo que a criança fica ao longo do dia é proporcional ao tempo que a criança vai atrasar a fala. Então, assim, a cada 30 minutos de tela, por exemplo, meu filho, eu deixo só meia horinha por dia. Pode atrasar até 3 meses no início da fala dele. Dobra, 2,1%, né, criança que tem tela antes dos 2 anos, chance de ter um atraso de tela. Poxa, é o dobro, né? É o dobro da chance de ter um atraso de fala. Então, é pesado, né? É muito pesado isso. Acaba sendo mais uma tarefa para os pais, mas é o que a gente tem para fazer de mais importante, tentar dar outras opções, outras coisas para as crianças. E além da fala, a gente tem epidemia de miopia, porque na tela o menino olha só para pertinho o tempo todo. Tanto que eu falo assim, meninos maiores, você vai deixar algum tempo de tela, é preferível a televisão do que o celular, porque a criança tem que focar, pelo menos tem que focar de longe. Uhum. Né? E assim, para cada, sei lá, 15 minutos de tela, o ideal é que a gente vai e leva na varanda, leva na garagem e tal. Vai olhar aquela árvore que está lá longe, a musculatura do olho tem que fazer essa variação, para perto e para longe. O menino que fica o tempo todo para perto, pode dar mais estrabismo, pode dar mais distúrbio de refração, né? Mais miopia, mais astigmatismo. Então, hoje a gente está tendo muito mais, assim, altas miopias, estrabismo adquirido em menino grande, que não tinha quando era pequeno. Então, nós estamos vendo cada coisa aqui, assim, absurda. Nesse sentido, e muito, muito potencializada com a pandemia, né? Da parte de sono, a gente sabe que a tela emite uma luz azul, e isso inibe a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, ficar na televisão, você tá vendo televisão ou telefone antes de dormir, isso não é antes de dormir imediatamente, às vezes 1 hora de dormir já causa dificuldade, às vezes já causa mais insônia. Isso serve para o adulto, imagina para a criança.
né? Outras coisas que a gente tem visto muito, excesso de tela associado com bruxismo. Outro dia até a Isabela Olinto, que é uma odontopediatra que eu adoro, assim, também bem muito ativa aqui no Instagram, estava falando isso, tanto de bruxismo que ela tá pegando, e quando você vai conversar, excesso de tela. Então, é muito estímulo para o cérebro daquela criança. Então, assim, é tanta coisa que pode acontecer. Atraso de socialização, né? Às vezes a criança desaprende a socializar, desaprende a fazer essa troca que você falou. Então, é muita coisa envolvida, não é só uma coisinha. E é um engano muito, uma ilusão muito grande, que é exatamente o que você falou. Às vezes os pais falam assim, pais falam assim, não, mas eu não coloco galinha pintadinha, eu coloco o fulano que ensina as palavrinhas em inglês. Eu coloco, sei que lá, que é educativo, que ensina as cores. Gente, não se engane. A pessoa que tem que ensinar isso, infelizmente, assim, eu sei que o tempo está corrido para todo mundo, mas quem tem que ensinar isso é a gente, porque a tela não ensina. Não vai fazer o menino falar mais rápido, você colocar ele para ver umas coisinhas. Isso. Não, não é o que vai ajudar. Isso é um tiro no pé, o tiro sai pela culatra. É o contrário, tá? Associado com atraso de fala e todos esses outros problemas que eu citei aqui. Exatamente. Né? Eu falo com os pais assim, né? A gente sabe, né, Beatriz, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda zero tela até 2 anos de idade, não é isso? Até os 2? Isso, zero, né? até os 2. Até os 2 anos. E depois começa com 1 hora de tela por dia. Então, assim, o que eu entendo, assim, porque a gente está numa realidade onde a tela está ali, né? E o que eu falo com os pais é assim, olha, a sociedade brasileira fala isso é o melhor para o seu filho. Mas, entendendo o mundo que a gente está hoje, às vezes você vai precisar de deixar a sua criança ali para você, sei lá, tomar um banho, né? Preparar uma mamadeira do menino. Mas que seja só nesse momento rápido, mínimo. Em último caso, você está sozinho com a criança, você não conseguiu nenhuma outra, você tentou deixar ele de outro jeito, não deu. Tentar outras alternativas antes de expor a tela. Por exemplo, o que eu vejo muito? Criança em sala de espera de consultório com a tela. O menino não vai ficar quieto numa sala de espera, sentado lá no colo esperando. O menino tem que ter alguma distração. Por que não leva um livro? Né? Leva um livrinho para ele, leva um outro brinquedo de encaixar, leva alguma outra coisa para entreter a criança e não precisar de usar o recurso do celular, né? Então, assim, agora aconteceu um imprevisto, você não estava preparado para aquilo e a única coisa de forma de entreter a criança é o celular, né? Se você não tiver outro jeito, ok, porque eu não gosto de ser tão radical assim, porque eu acho que nem sempre as famílias conseguem, mas primeiro tentar todas as outras possibilidades. Esgotou, não tem jeito, põe a tela, porque aí os pais vão ver que é possível ter outras formas, entendeu? E antes de a tela, se a pessoa tenta, ela vai ver assim, deu certo quando eu faço isso, né? Naquele momento ela já descarta a tela. Então, assim, sempre tentar outros recursos com insistência e, assim, evitar ao máximo, porque são todos esses prejuízos, né, Beatriz? E tem mais ainda. Associação com ansiedade, baixo limiar de frustração, TDAH, tem muita coisa. Então, gente, né, 0 até 2 anos de idade, né? É difícil, a gente tenta, assim, o primeiro ano eu acho ainda mais fundamental, né, gente, assim, o primeiro ano que seja a gente tentar e depois a gente fazer nessas emergências aí, como a Ellen falou, eu brinco, né, igual quando eu falo da chupeta, gente, eu não tô na sua casa 2 horas da manhã, eu não vou te julgar, você tem que saber os riscos daquilo que você tá fazendo, então nós estamos aqui colocando os riscos, quais são as consequências da tela, mas se você precisar usar, você sabe que você tem aquela arma na mão, talvez vai ser o último recurso que você vai lançar a mão e você, sabendo dos riscos, né? Não, vou fazer se nada mais der certo. E vou fazer pouquíssimo, vou fazer de exceção, vou fazer só o necessário aqui, o mínimo possível. Então, quando você tem noção... Né? Não é aquela coisa todo dia, né? Tem frequência. Quando você tem conhecimento do qual é a repercussão daquele seu ato, aí você pode ter escolhas mais embasadas, né? Então, nós estamos aqui para informar. Ninguém está aqui para julgar, né? Se precisou, exatamente, a gente vai fazer o mais próximo do ideal, mas dentro do possível, né? Isso. É assim que eu procuro trabalhar, sabe? Exatamente dessa forma aí.
A Ana falou assim, Ana Moreira, penso que os pais muitas vezes têm preguiça, preferem colocar em frente à tela do que interagir. Assim, difícil julgar, né, por causa dessas coisas que a gente falou. Às vezes a pessoa está sem rede de apoio nenhuma, acumula no home office com aquela criança, enfim, eu tenho outro irmãozinho demandando, é bem complicado, mas que assim, é muito mais fácil, mais rápido colocar na tela do que desdobrar para entreter uma criança, isso é sem dúvida, né? Às vezes o pai chega cansado em casa, né? Quer, assim, descansar, quer ficar tranquilo. E tem ali a criança, realmente, né? Assim, você estimular uma criança é trabalhoso. É trabalhoso em todos os aspectos. Então, às vezes é melhor você pegar uma criança e colocar dentro do berço, você sabe que ela está segura, do que você deixar ela no chão, que você vai ter que ficar olhando e vigiando onde que a criança está indo. Então, assim, mas como que ela vai desenvolver? Como que ela vai andar? Como ela vai engatinhar? Então, a gente estimular a criança ao desenvolvimento realmente é algo que exige mais esforço. Mas, assim, isso que a Ana falou, eu acho que acontece, né? Assim, muitas vezes, por comodismo, os pais colocam a criança sob essas telas. Então, acho que vale a pena. E não é todo caso, obviamente, não é, né? Mas em alguns casos eu acho que, né, assim, é mais fácil. Aí a gente vê com muita frequência. E falando dessa questão, igual você falou assim, às vezes o pai chega tarde e tal, a importância de ter tempo de qualidade com a criança, né? Como é que é isso, assim? Qual a diferença que isso faz, assim, para a fala, especificamente? Pois é. Por que eu acho interessante você falar do tempo de qualidade? Porque os pais muitas vezes acham, assim, que tá ali com a criança, mas às vezes a televisão tá ligada, né? Às vezes o pai tá ali, o menino tá brincando, mas o pai ou a mãe tá ali no celular, né? Respondendo no WhatsApp. Então, assim, o que eu falo de tempo de qualidade com a criança é tempo, assim, de se dedicar mesmo à criança. Naquele momento você está inteiramente com a criança. Então, não tem televisão, não está conversando com outra pessoa, não está no celular, tá focado ali com a criança. Então, esse tempo, com essa qualidade ali, eu acho super importante. Porque a criança repara, sabe, que não está tendo atenção. Então, às vezes, ela nem vai tentar falar, comunicar, porque ela está vendo que você está interessado em outra coisa, né? Então, acho que perde muita qualidade quando os pais estão envolvidos com esses distratores. É importantíssimo. E eu falo isso muito também para pais que têm filhos, assim, mais escadinha, né? Que tem neném, que tem criança menor. Gente, para os maiores também, mas para os menorzinhos que ainda estão aceitando, assim, a chegada do irmãozinho e tal, eu falei, gente, você tem que ter um tempo só com a sua criança, sem o outro bebê também. O outro bebê também é um distrator, né? Então, às vezes, a mãe está amamentando e brincando com o filho. Mas aquela criança, ela precisa de um tempo só para ela. Primeiro, para ela sentir acolhida, amada, para ela sentir importante, sabe? Então, vamos pensar um pouco também nisso, assim, quem tem às vezes mais de um, né? Principalmente quando são demandas muito diferentes, um é muito novinho e o outro já precisa que brinca. Então, assim, para um você vai amamentar, para o outro você vai precisar de se dedicar para estimular a fala, conversar com ele, jogar um joguinho. Então, são demandas muito diferentes e fazer as duas ao mesmo tempo. Às vezes você não vai estar atendendo nem a um e nem ao outro, né? Então, isso desde que está amamentando. Qual a importância, às vezes, de amamentar o neném sem estar mexendo no telefone, sem estar vendo televisão, pelo menos algumas mamadas. É importante essa conexão olho no olho, olhar para o neném, conversar com o seu neném. Às vezes a gente acha, não, é neném, que negócio, não é neném, não precisa conversar com o neném, precisa conversar e buscar contato visual. Isso é tempo de qualidade também. Então, independente da idade, é muito importante que tenha esse tempo de qualidade. E isso, gente, não é só para fala, não. Claro que vai afetar a fala diretamente, mas pensa, às vezes, aquelas crianças que têm dificuldade de comportamento. A gente fala muito aqui no canal de apego seguro. Fiz uma live com a Dani maravilhosa, assim, sobre apego seguro. A Dani Gonçalves está aqui, salvo no IGTV também. Essas dificuldades que às vezes a gente tem, assim, do menino fazer birra e ter outros problemas, às vezes a única coisa que ele está se sentindo é inseguro quanto à sua presença, ao seu amor. E assim, nossa, que óbvio, eu amo. Você sabe que você ama ele, mas ele sabe que você ama ele sabe que você está dedicando tempo para ele entendeu que você está com ele. Então, assim, até para o sono, é importante. Uma das coisas nas minhas orientações de sono é tempo de qualidade com a criança, porque tem que, como a gente brinca, né, encher o tanquinho de amor daquela criança durante o dia.
Senão ela vai dormir, ela vai falar assim, eu não vou dormir não, agora que minha mãe chegou em casa do trabalho, eu vou ficar acordada. E vocês acham que eles fazem isso de forma intencional, consciente? Claro que não. Então, às vezes, esse tempo de qualidade não precisa ser grande, você não precisa ficar 2 horas por dia só por conta do menino, sem outras tarefas, sem outras coisas. É difícil, a gente não tem esse tempo. Mas, assim, o mínimo que você conseguir ficar, que seja 15 minutos, 20 minutos para a sua criança, só vocês dois, ou vocês, né, assim, o pai, a mãe, a criança. E aí, tanto dependendo da idade, a gente pode ter estratégias diferentes, né? Às vezes, jogar um joguinho em família, joguinho de tabuleiro, é tão legal. Às vezes, essa questão da estratégia da leitura é um tempo de qualidade, contar uma história, como é que foi nessa escola hoje, enfim, é tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer. Os pequenininhos, aqueles períodos de estimulação, até de estimulação motora, né? Vou deixar esse neném aqui fazendo tummy time, esse barriguinha para baixo, aí você larga o menino lá, de barriguinha para baixo. Não é isso que você vai fazer. Você vai, conversa, pega o livrinho de cores preto e branco para os bebezinhos menores, um livrinho colorido para os meus maiores, mostra ali, durante a ginastiquinha, né? Você mostra ali uma outra atividade, um outro brinquedinho, conversa, canta. Nossa, é tanta coisa que você pode fazer com a criança para se conectar com ela, e como isso é necessário para todos esses fins, né, que a gente falou. Exatamente, exatamente. Esse tempo de qualidade é super importante, super importante. Maravilhoso. Nossa, tá cheio de dúvidas aqui. Você quer ir respondendo alguma já? Já, vamos lá, vamos embora. Senão não vai dar tempo. A Ana Paula perguntou se tem quantidade de palavras que o neném de 1 ano já deve falar. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho 2 parâmetros, né? Um que fala que a criança com 1 ano, na verdade, assim, com 1 ano de idade, que ela perguntou, 1 ano. Não, 1 ano, a criança, ela tá começando a falar. Então, com 1 aninho, ela ainda não tem o número certo de palavras, não. Agora, com 1 ano e meio, ela já tem que estar falando aí no mínimo umas 20 palavras, tá? Tem literatura que fala 50. Então, assim, eu fico com esses 2 parâmetros. Tem literatura que fala 20, tem literatura que fala 50. Mas pelo menos umas 20 e poucas palavras aí com 1 ano e meio de idade. 1 ano e 3 meses, não fala nenhuma palavra, procurar um fonoaudiólogo. Tá? 1 ano e 3 meses é sinal de alerta, tá, pessoal? Até 1 aninho, o neném já tem que estar balbuciando. Parece que eles estão conversando, só que você não entende a língua. Aqueles vídeos bonitinhos que a gente recebe dos meninos imitando que tá falando no celular, é aquilo. Isso. Se o neném não faz isso até 1 aninho, também é sinal de alerta. A gente tem que procurar. As primeiras palavrinhas até 1 ano e 3, né? E falar mais um vocabulário maiorzinho até 1 ano e meio. Isso. E aproveitando que nós estamos falando de sinais de alerta, né? Tem que estar juntando 2 palavrinhas até os 2 anos. Não é isso, Ellen, de falar? Pode ter frasinha curta, gente, assim, me dá, vem cá, vem mamãe, quer água. Às vezes não sai a palavra perfeita, quero água, eu quero água, mas são 2 palavrinhas. Então, essas palavrinhas já contam, né? Então, assim, às vezes não tem que estar maravilhosamente falada, não, mas elas já contam. Pode estar faltando partes ainda, tá? Mas com 1 ano não tem ainda o número de palavras, não. É a partir de 1 ano e meio, tá? Beleza, Ana. A Ana tá ansiosa. Ela é minha, conheço. A Eveline falou que a criança tem 3 anos, tem dificuldade de entender e se expressar, que já fez acompanhamento, se a escolinha ajudaria. Olha, eu acho que 3 anos você está com dificuldade de entender e se expressar, precisa de manter ajuda especializada, né? Isso. Avaliar outras terapias, às vezes até neuro, né? Tem que ver direitinho o caso, mas a escolinha ajuda sempre, gente. A escolinha é um troço que eu defendo assim com os dentes. Eu também. Põe o menino na escola, né? Então, assim, a escola vai ajudar? Vai. Mas pela idade da criança, né? E pelo que ela está apresentando, dificilmente vai ser algo só do ambiente, né? Então, assim, pela idade, as chances, né, de precisar realmente de um tratamento fonoaudiológico é grande. Então, o que eu falo com as famílias, assim, na dúvida, procura uma avaliação. Uma avaliação. Não quer dizer que você está levando a criança para tratar. Eu vou no fono, porque... Não quer dizer que vai precisar de tratamento. Ela vai ser avaliada e o fonoaudiólogo vai te falar assim, olha, não, tá tudo ok, você pode esperar a volta daqui tanto tempo, né? Já fiz isso, assim, várias vezes, né? E ainda faço, não, calma, né?
Então, é importante que a criança ela seja avaliada por um profissional para aí definir a conduta. Maravilha. A Leilane perguntou até qual idade a comunicação não verbal seria suficiente ou não preocupante de não ter uma linguagem verbal. Eu acho que nós acabamos de responder, né? Então, assim, até 1 aninho, ok, ser não verbal. Depois de 1 aninho já tem que começar a falar as primeiras palavrinhas, mesmo que esteja numa partezinha. Às vezes a criança não fala mamãe, mas ela já fala mamã pra você. É diferente do mamã, duplica sílaba, né? E já é uma palavra. Isso. Assim, com 9 meses, a criança, ela já tem que balbuciar com consoante. Então, primeiro ela só vocaliza, é o a, au e tal. Aí depois ela começa babá, dadá, gagá. Até 9 meses ela precisa. Na verdade, assim, se a criança com 9 meses ela não balbucia com consoante, ou ela balbucia muito pouco com consoante, já é um sinal de alerta, né? Então não precisa nem esperar chegar até 1 ano. Se essa parte, assim, digamos, verbal, que ainda não é verbal, porque ainda não é palavra, né? Mas está ali nas sílabas ainda, e ainda não está legal com 9 meses, já é um sinal de alerta, uma criança que merece uma atenção. A Karen ficou preocupada com os 9 meses, mandou aqui. Karen Abreu, bebê de quase 9 meses só duplica a sílaba mamã, se é preocupante. Ela fala mamã, mas não duplica outras sílabas. Eu acho que quase 9 meses, ela tem 8 e pouquinho, tá na tábua da beirada, né? Já tem que estar começando a... Tábua da beirada, porque se ela só duplica o mamã, é algo assim que é importante, cara, em você ficar atenta e você estimular outras consoantes. Porque a criança de 9 meses, a gente espera que ela já duplique outras consoantes. Então, é o mamá, o dadá, né? O gagá. Pensando que, assim, com 1 ano ela já vai estar falando palavrinha, né? Então, seria importante, ela com 9 meses, ela já está duplicando outras, tá bom? Então, eu te oriento a estimular outras sílabas com ela, outras consoantes, e observar. Se esse desenvolvimento, né, assim, não estiver vindo, aí, quem sabe, né, assim, procurar uma ajuda, tá bom? E isso é legal também de ensinar, esse desenvolvimento das consoantes, a gente pode fazer para eles imitarem. Então, a gente não precisa só falar palavras, a gente também pode fazer o papá, mamá, dadá, para eles verem essa questão da consoante, do fonema, né? Tem essa caixinha aqui, ó, que chama estimulação da fala. Eu já estou no meu plano de Insta de indicá-la, né? São 50 exercícios para bebês e crianças. Na verdade, na verdade, são só coisas para criança imitar. Então, aqui, ó, imite o som do avião. Vum, vum. Na verdade, são sugestões para a família estimular o bebê, né? A criança pequenininha que está começando a falar, a variar aquilo que ele faz. Então, trem, piuí. Tá bom? É uma ajuda aí na hora dessa estimulação que se a família ficar meio perdida. Abre a caixinha, tira uma fichinha, né? E faz aí, incentiva a criança. E eu acho que outra coisa importante também, quando a gente for falar com as crianças, tá nas suas orientações também, frases curtas, palavras simples, não é o tal do hidratar, né? Achei o exemplo ótimo. Então, Karen, você vai ensinar para neném frasinhas curtas, palavrinhas simples, né? A gente não vai ficar falando uma coisa enorme com o menino. Então, às vezes a gente ensinar coisas úteis, né? Então, assim, coisas do dia a dia. Igual você falou, né? Abrir, fechar, subir, descer. A gente vai dar esses tipos de exemplo para o neném, né? Mais importante do que ensinar quem é a zebra, sabe? Quem é a girafa, tá? Nós vamos ensinar também, mas assim, vamos pegar umas coisas mais úteis que o menino vai sentir utilidade naquilo, né? Me dá mamar, aí assim, mostrar quem é mamar, que é mamar no peito, mamar que é a mamãe, vamos mostrar essas diferenças, né? As comidinhas, eu acho super importante, né? Nomear o que você tá dando pra criança, né? Olha, isso aqui é tomate, isso aqui é arroz, sabe? Coisas do dia a dia ensinar, né, Ellen? Acho muito mais útil, sim. Eu recebo... isso que você falou muito importante. Eu recebo crianças que não falam quase nada, mas elas contam de 1 até 10. Elas sabem as vogais, né? Então, assim, criança pequena, se ela tá com dificuldade de falar, não fica incentivando a criança a aprender letra, número, numa idade que ela tá precisando aprender a falar. A se comunicar, né? Se comunicar, exatamente. Então, o que adianta ela contar de 1 até 10 se ela não sabe pedir alguma coisa que ela quer?
Então, essa questão da funcionalidade eu acho muito importante dos pais, né, estarem atentos a ensinar aquilo que a criança vai usar no dia a dia. E inclusive a criança entendendo que aquilo é útil, ela vai aplicar mais, né? Um outro muito bom aqui, a Vera. Vera, a gente acabou de responder isso também. 1 ano e 8 meses, não fala muitas palavras, é normal. Então, entre 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, já tem que estar falando pelo menos umas 20 palavrinhas. Então, tem que valer. Uma coisa que eu falo para os pais, às vezes eles têm 1 ano e 8. Não fala muitos. O problema aqui pode ser a noção do muitos, né? Quanto que é muitos para você, né? Às vezes as mães têm um grau de exigência enorme para os filhos, assim. Não, já queria que estivesse falando X e Y. Então, uma coisa que eu falo muito faz um livrinho, vão anotando tudo que aquela criança vai falando de novo, para a gente quantificar. Vamos quantificar quantas palavrinhas que aquela criança está falando, porque às vezes a gente acha que está falando nada. Quando você vê, não, mas ele já está falando água. Não, mas ele já está falando Todd, que é o nome do cachorro. Mas ele já está falando, sei lá. E aí você vai anotando, não está tão pouco assim, né? Então, vamos quantificar. Mas se estiver falando poucas mesmo, menos que 20, aí tem que observar. E outra coisa também que eu falo, né, além de estar falando palavrinhas, sempre agregando palavrinhas novas. Esse vocabulário está aumentando? Ou tem 3 meses que o menino já fala as mesmas 20 coisas? Isso, exatamente. Em torno, assim, de 1 ano e meio, 2 anos, a criança tem uma aquisição muito grande de vocabulário. Tanto que, assim, o vocabulário de uma criança de 2 anos é esperado aí umas 150 palavras. Então, assim, de 1 ano e meio a 2 tem uma aquisição muito, muito expressiva, né? Então, aí a gente tem que ir pensando assim, a criança, ela está aproximando de 2 anos e ela tem vocabulário ainda muito enxuto, muito reduzido, então é uma criança que precisa ser olhada, né? Às vezes é só uma orientação que a gente vai dar, uma estimulação, né? Quando o problema está no ambiente, é muito mais fácil de resolver. Quando o problema é no ambiente, põe na escola, que é um ambiente excelente para o desenvolvimento, o menino, assim, deslancha, né? Deslancha. Mas é importante estar atento. Falo tanto isso, porque assim, o que a gente recomenda? Essa questão de escola, idade de escola, isso é super controverso, né? E cada médico, cada família vai ter sua própria crença, sua linha aí de quando mandar, né? Então, assim, eu sou muito assim a favor. Até os 2 anos, se a criança tá indo bem, tem com quem ficar, a logística da família é fácil, e não tiver nenhum atraso, aí a gente pode esperar até 2 anos. Mas aquele menino de 1 ano, pouquinho, que tá com a fala muito restrita, que não tá fazendo frase, enfim, aí a gente vai vendo, assim, de acordo com a idade, gente, põe o menino na escola, ok, vai pegar umas perebas, vai pegar umas gripes, mas pro desenvolvimento vai ser tão importante, e eu tenho visto em outros aspectos também, né, às vezes a criança tá muito tímida, com muito medo de alguma coisa, assim, nada a ver, aqueles medos malucos, tá com dificuldade de dormir. Enfim, às vezes você botar na escola, o menino melhora. Porque que eles estão precisando é socializar, os meninos estão sofrendo demais. Então, ok. A gente vai aguardar uma certa maturidade, né? Uma certa idade. Do ponto de vista imunológico, seria interessante sim botar o menino só aos 2 anos, porque aí as doenças que ele pega tem um curso mais leve, não é tão grave, não tem, as vacinas estão mais completas. Mas, assim, tudo isso, gente, de escola é custo-benefício. Quando tem algum atraso, eu acho que a gente tem que pesar sim a necessidade de colocar aquela criança na escolinha. Isso, concordo demais. Assina embaixo. A Karen até perguntou, pouca socialização, só o pai, a mãe e a avó. Pode atrapalhar? Pode, Karen, pode. Então, o que eu falo? Às vezes, ok, o menino é muito novinho, a gente não quer pôr na escolinha. Ou é aquele menino que é muito magrinho, tem aquele peso bem limítrofe, a gente está com medo de pegar muitas doenças e impactar no peso, enfim, algumas coisas nesse estilo. Vamos tentar socializar de outras formas, então, né? A gente não vai pôr na escolinha, mas às vezes aquelas escolinhas de brincar, que o menino vai para brincar, assim, 2 vezes por semana. Às vezes uma socialização, musicalização, que o menino faz aulinha de música. E música é tão legal para a linguagem, para a fala, né? Então você junta uma rodinha de crianças, então está socializando e está aprendendo questões de ritmo, questões de sons, então é super legal. Levar a criança para a pracinha, gente, leva todo dia para a pracinha, são os mesmos meninos, é igual ir para a escola, só que é no lugar aberto. Exatamente.
né? Assim, quem tem prédio, que tem playground, tem crianças, vamos levar para o play, então, todo dia, vamos ficar um pouquinho com outras crianças. No meio da pandemia, no auge, assim, né, que tava terrível, e os meninos com atraso, eu falei, gente, pega aquele seu amigo que tem mais filhos, sabe aquele que tem 4 filhos, 3 filhos, porque aí você encontra com uma família só. Isso, Né? isso. Então você pega aquele, vamos encontrar com aquele, vamos passar o fim de semana, vamos ir um na casa do outro. Criança precisa encontrar com outras crianças, gente. Não serve só a gente adulto, né? Não, exatamente. E assim, quando né, assim, a socialização da criança está muito restrita à família, além dessas estratégias aí que são sensacionais, a própria família pode ajudar a criança dedicando esse tempo para ela, né? Então, tendo tempo de qualidade com a criança, brincando com ela, conversando, contando história. Então, assim, é diferente, às vezes é uma família que tem muita gente, mas ninguém conversa com a criança. Tá todo mundo conversando um com o outro, o menino tá ali crescendo no meio, né, assim, de todo mundo. Mas se é uma família, pode ser uma família até menor, mas se dedica a ter tempo com a criança, eu acho que a gente consegue, assim, sabe, diminuir esse prejuízo. Maravilhoso. Agora, 2 perguntas muito legais que vão ser para a fono mesmo, que eu não sei. A Clarissa tem 2 geminhas, perguntou assim, é verdade que gêmeos têm dialeto próprio? É verdade ou é mito? Tipo, que elas se entendem ali, você não sabe o que elas estão falando, mas elas se comunicam. Olha, eu acho que isso é mito, viu? Isso é mito. Na verdade, assim, eu acho que pela convivência, né, as crianças vão se entendendo. Tanto que, assim, os pais, eles compreendem os filhos muito mais que outras pessoas. Então, tem hora que eu recebo umas crianças no consultório, que eu olho para a mãe, tipo assim, me ajuda, né? O que essa criança falou? E ela fala assim, não, ele tá querendo isso. Né? Não, ele quer água no copo vermelho. Eu não faço ideia e a família sabe exatamente o que. Ah, não, gente, tem uma criança, uma irmã mais velha de um menino, que assim, ela traduz tudo. Ela fala assim, não, é porque ele tá contando que ontem ele brincou com a galinha, ela já sabia, ela já sabe contar tudo. Então, eu acho que o que acontece muito é isso, né? Pela convivência, né? Assim, a gente vai acostumando. Até pela troca de olhar, né, gente? Acontece isso tanto entre mãe e filho, entre o casal que tem uma boa sintonia, até a troca de olhar, você já sabe o que a outra pessoa quer dizer, né? Que ele tá querendo. Então, seria mais nesse sentido aí que elas se entendem, entendeu? Não que exista, né, um dialeto próprio, assim. Pelo menos eu nunca li, tá? Nunca li, né? Se existe, eu não Nada a tenho... respeito. Também não. E a Renata perguntando, afinal, crianças bilíngues podem demorar mais a falar? Isso aí tem essa lenda aí, né? Isso aí é uma controvérsia grande, mas em geral na literatura não tem isso, não é isso? Não é verdade, Ellen? O que você já leu a respeito disso? Não, é exatamente isso, né? A literatura não dá respaldo nenhum para a gente entender que uma criança bilíngue ela tem um atraso. E isso é um perigo muito grande, que às vezes as famílias culpam o bilinguismo pelo atraso da criança, e quando a gente vai ver, a criança tem realmente uma dificuldade para aprender a falar. Aí ficou um tempão achando que era por causa do bilinguismo, né? Perdeu um tempo que a criança poderia já estar em tratamento. Então, assim, a literatura hoje, né, assim, porque a ciência também ela é muito dinâmica. Até o momento, a gente não tem nenhum estudo que dê respaldo para a gente pensar isso. Se futuramente vai ter, eu não sei. Mas hoje a gente não trabalha considerando isso. Muito bem. Live Leve. A criança brinca com os brinquedos, mas gosta que a TV fique ligada. Se tem problema. Eu vejo que sim, vários. Vários por quê? Primeiro, eu acho que para a atenção da criança isso é péssimo. Eu acho que isso é péssimo. Então, assim, orienta assim, vai brincar, vai brincar. Vai ver televisão, vai ver televisão. Então, assim, às vezes é melhor você deixar o menino só na televisão do que ele brincando na televisão. Porque ele não vai ter um brincar tão exploratório, ele não vai se envolver tanto naquela brincadeira, não se vai se envolver tanto com aquilo que está na tela. Então, assim, eu sempre recomendo, desliga a televisão e deixa a criança brincar, assim, né? Para a criança aprender a fazer assim, uma coisa, né, de cada vez. Senão você pensa, essa criança ela chega na escola, ela tem lá a professora na frente falando, e ela está acostumada a televisão ligada, o brinquedo ali distraindo, fazendo barulho, a mãe conversando, o irmão brigando com o outro, né? Então, às vezes é muito estímulo e a criança chega na escola, ela tem que lidar com
aquela situação lá, eu acho que pode ser mais complicado depois, tá? Então, se puder evitar a televisão, melhor. Melhor. E eu acho que pra gente acabar, porque a gente já estourou o tempo aqui, não sei como é que a gente não caiu ainda. Gente, se cair, vai ficar salvo, tá bom? A Aline perguntou como estimular a fala após os 2 anos, quando a criança já está com algum atraso. Quando a criança já está com algum atraso? Ah, tá. Aí depende do nível de atraso que a criança está. Né? Assim, aonde que está esse desenvolvimento da criança? Porque a gente vai estimular a partir dali. Então, se é uma criança, e a gente olha muito, Aline, quantos anos e quantos meses que a criança tem. Né? Porque isso também faz muita diferença. Então, aí depende do atraso, sabe? Se a criança, ela, vamos supor, está com 2 anos e ela ainda não fala nenhuma, ela não está com vocabulário pequeno. Aí você vai começar estimulando o vocabulário da criança, aumentando esse vocabulário. Apesar de que com 2 anos ela deveria estar juntando 2 palavrinhas para formar uma frase, se o vocabulário está muito pequenininho, eu não vou começar com 2 palavrinhas, eu vou começar com o vocabulário. Aumentou esse vocabulário, aí a gente vai para as 2 palavrinhas, né? Então depende de que ponto que está esse desenvolvimento dela, tá bom? E eu acho que algumas coisas independem da idade também, tipo a questão das telas. Então, se já tem atraso, é muito importante a gente limitar e, de preferência, até retirar, porque 2 anos está no limite aí. Então, tentar limitar, minimizar o uso de telas para essa criança que já está com atraso. Se essa criança, essa questão da socialização que a gente acabou de falar, né? Se essa criança já frequenta a escola, não frequenta, tem como a gente colocar? Ou tem como a gente socializar ela de alguma outra forma, né? Com outras crianças? Eu acho que isso também depende, também ajudaria para qualquer nível de atraso, né? O que mais? Não, é essa coisa assim de ter esse tempo de qualidade com a criança, tudo isso que a gente falou aqui, o livro e tal, tudo que serve para estimular também serve para tratar o atraso, assim. Vai ser basicamente as mesmas coisas. Exatamente, né? Assim, orientações mais específicas, né, como eu falei, né, assim, para a criança tal, aí depende, né, de onde que ela parou. Mas tudo isso que a gente falou, que a gente está tratando, serve para estimulação em qualquer idade, né? Ai, maravilhoso. Ai, adorei nossa live. Ah, eu também. Adorei. Você está muito por dentro, viu, da linguagem? Gostei de ver, tá? Nota 1000. Eu gosto muito de desenvolvimento infantil, assim, é bom estudar. Nossa, tá sabendo horrores. Tô chocada. Falando sério, tô brincando não. Obrigada. Gente, estou tentando trazer Ellen para nós, mas são cenas dos próximos capítulos. Isso. Estamos no caminho. Gracinha. Olha, vai ficar gravado, tá? Se você acha que essa live pode ajudar alguém, quer mandar para aquela pessoa, quer dar uma dica para alguém, manda. Vai ficar salva no IGTV. Manda para quem você acha que pode ser útil. Ellen, brigadão pelo seu tempo. Isso. Não, sim, eu que agradeço. Eu estou à disposição, tá? Se alguém quiser me procurar no Insta para tirar alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Pode mandar mensagem lá no WhatsApp, tem meu contato no Insta, né? Para fazer uma pergunta, que aí eu esclareço, tá bom? Maravilhoso. Então Obrigada, tá bom, pessoal. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau. Bebê.